para passar as intempéries da seca, sem dúvida nenhuma. São projetos estruturantes que estão em andamento, mas precisa dar uma celeridade na visão de quem pensa estrategicamente o Estado do Ceará. Então, esse encontro está acontecendo com a palestra do nosso conterrâneo Teixeira, representando o Ministério da Integração, secretário de Recursos Hídricos César Pinheiro também se encontrava presente, além do representante da COGE, que estava previsto, o presidente Renes. Outro assunto, presidente, terça-feira estarei em Brasília, levando em mãos o requerimento que aqui foi aprovado ontem por unanimidade, por esta casa, em que nós, em moção de apoio e solicitação ao Congresso Nacional, possa aprovar uma emenda aditiva de autoria do senador Inácio Arruda, que irá, de fato, resolver o problema do superfaturamento da tarifa de energia no Estado do Ceará. Essa emenda, ela visa quebrar estes contratos bilaterais que hoje existem entre as empresas distribuidoras e algumas geradoras, tanto no Estado do Ceará como no Pernambuco, em Juiz de Fora e no Norte Fluminense. São os únicos lugares e regiões que ainda persiste esse tipo de contrato, que foram assinados antes de 2004. Se Vossa Excelência me permite uma parte. E que, sem dúvida, deputado Daniel, e que, portanto, onera violentamente a tarifa no Estado do Ceará e nesses outros locais. Foi aprovado, vou levar em mãos as assinaturas da quase todos os deputados estaduais que estiveram ontem na casa, levando junto com esse requerimento aqui aprovado. Iremos conversar com a presidente da comissão mista para medidas provisórias, que no caso é a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, e que tem como vice o deputado Valmir Assunção. E o relator da matéria é o deputado Alexandre Santos, que tem como revisor o senador Lobão Filho. Vamos conversar pessoalmente, mostrar da justeza dessa luta para a competitividade, para a melhoria da competitividade das economias dessas regiões e desses estados, que sem dúvida nenhuma se adequa a essa política que a presidenta Dilma, a nível nacional, empreendeu de reduzir a tarifa de energia em torno de 18%, no caso do Estado do Ceará, e de 32% na indústria. Portanto, estaremos visitando estes parlamentares, junto com alguns representantes da bancada federal, que nós vamos tentar mobilizar para que haja uma sensibilização deste relator com a matéria, que possa ver com bons olhos a importância e a justeza dessa luta que estamos empreendendo. Deputado Daniel Oliveira, por favor. Eu queria, na primeira palavra, parabenizar Vossa Excelência por esse segundo tema. Nós todos temos acompanhado a sua persistência e trabalho sempre focado, tentando, de certa forma, fazer justiça com esses valores que são cobrados pelas companhias elétricas. E todos nós, deputados, temos aqui a obrigação de assinar esse documento, como ontem, de fato, assinei, de Vossa Excelência, e queria parabenizar Vossa Excelência por essa luta. Eu tenho certeza que é uma luta justa, principalmente com aqueles que mais precisam, que são aqueles que têm mais dificuldade em pagar a conta de energia, e não há dúvida que há um superfaturamento em relação a essa tarifa de energia. Isso não é um benefício que apenas chegará ao pequeno, mas chegará a todos, porque vai reduzir as grandes contas das grandes indústrias, trazendo, de certa forma, um alívio para até mesmo que seja feito novas contratações. E isso tudo é um ciclo
que vai ajudar e beneficiar muito o Estado do Ceará. Então, queria parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho, por estar encabeçando essa questão que é tão importante para o Estado do Ceará. Parabenizar também o senador Inácio Arruda, que é o autor dessa emenda, que eu tenho certeza que tem total influência de Vossa Excelência nessa questão, e que eu tenho certeza que com o apoio de todos os senadores, principalmente do senador Eunício, que é favorável a essa matéria e vai lutar junto ao senador Inácio para que isso seja aprovado o mais rápido possível e que realmente chegue esse benefício ao povo do Estado do Ceará. Então, eu queria realmente parabenizar Vossa Excelência, mas também, aqui, se Vossa Excelência me permite mais um minuto, também parabenizar e ver a importância de como reuniões que trata da questão da água dentro do Estado do Ceará são importantes. Acho que nós estamos atravessando um dos momentos mais difíceis de toda a história do Estado do Ceará. Nos últimos 50 anos, nós não enfrentávamos uma estiagem tão grande. E é importante que esses debates, essas reuniões sempre aconteçam, principalmente comunicando o presidente da COGÉ, secretário de Recursos Hídricos, César Pinheiro, presente, porque deputado Hélio Landim, que sempre bateu na tecla e há 10 anos vem brigando dentro dessa casa pela questão da transposição do Rio São Francisco, para que realmente chegue ao Estado do Ceará, para que esse cinturão das águas possa dar um conforto e uma qualidade, principalmente uma capacidade hídrica a todos os cearenses. Parabéns pelos dois assuntos que Vossa Excelência traz a essa casa, todos dois de grande valia, todos dois de grande responsabilidade para o seu mandato. Muito parabéns, muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Daniel Oliveira. Ao mesmo tempo, quero também parabenizá-lo pelo acompanhamento, o comando da comissão que acompanha as questões das obras da Copa no Estado do Ceará, em Fortaleza, e que Vossa Excelência também, com muito dinamismo, tem seguido essa batalha de mostrar a importância do legado que isso vai ficar para a nossa cidade, para o nosso Estado e para a nossa economia. E essa luta, senhor deputado Daniel Oliveira, a melhor luta que tem é quando você não tem ninguém contra, sem dúvida nenhuma. Na política, se você retira da frente a oposição, você abre caminho para a conquista. E, sem dúvida nenhuma, essa luta não há um só cearense que possa justificar alguma argumentação contrário a esta pretensão ou a essa conquista. Não é possível. Só existem segmentos contrários ao rompimento deste contrato bilateral entre a Coelce e a Termofortaleza, os europeus. Exclusivamente os europeus, porque estes usufruem de forma muito vigorosa com a utilização e o recebimento do lucro líquido extraído do Estado do Ceará, dos volumosos e absurdos lucros líquidos extraídos do Estado do Ceará por essas duas empresas, através da Endesa, que é a mãe das duas, da Coelce e da Termofortaleza. São volumes que se aproximam de 600 milhões de reais por ano, extraídos do Estado pobre, do Estado que, com muita dificuldade, tenta vencer as dificuldades da sua vida, do seu dia a dia, para fazer melhorar a vida do seu povo e uma qualidade de vida melhor para todos nós. E uma empresa importante como é uma distribuidora de energia, deveria ser uma empresa indutora do desenvolvimento, e não predadora do desenvolvimento, como está sendo em função desse contrato que foi assinado lá em 2001, por aquele período em que o Brasil foi comandado por agentes políticos que mais depredaram o interesse público, que mais depredaram a nossa economia do que construíram, do que contribuíram. E fizeram esse contrato por 20 anos, entre a Coelce e essa geradora, que não gera energia, mas vende de forma superfaturada.
e os gastos e os valores hoje entre o que a Coelce compra das hidrelétricas que foram já amortizadas, as hidrelétricas antigas, esse valor do megawatt hoje é de R$ 31,00, com a retirada da parte da amortização que a presidenta Dilma promoveu, lá nas geradoras das hidrelétricas. Enquanto que este contrato que a Coelce tem com a sua irmã geradora Termofortaleza, bate em torno de R$ 170,00, crescente, que a cada ano tem um valor do IPCA sobre ele, sobre esse valor do ano anterior, sistematicamente, batendo como uma gota d'água, irrita um cidadão quando pinga, esse percentual anualmente é colocado sobre essa tarifa e projetando para daqui mais 8 anos, que é quando encerraria, ou quando encerraria, prevendo que possa ser rompido, a nossa tarifa, essa tarifa deve estar batendo na casa dos seus 250, talvez 230, acima de R$ 250,00 o megawatt. Hoje, esse valor, esses dois contratos, o bilateral com a térmica e com as hidrelétricas, do custo total que a Coelce paga pela compra da energia para distribuir, esse 33%, esse terço da energia adquirida desse contrato com a Termofortaleza, corresponde a 80% do que ela compra de energia para todo o estado do Ceará. Quer dizer, uma coisa fora do raciocínio do capitalismo. Isso nem capitalismo é, raciocinando pelo viés capitalista. Nem capitalismo é. Isso é uma excrescência que bate, que se abate, que aniquila e que reduz a nossa capacidade de melhor desenvolver, de melhor prosseguir, por conta desse pensamento predador que moveu a concretização e a manutenção de um contrato como esse, que só atrapalha, como Vossa Excelência Daniel também corrobora, com a economia do Estado do Ceará. Nós estamos aqui lutando para que haja uma melhoria, uma condição melhor, de melhor competitividade da economia do Estado do Ceará perante as outras. Queremos só as oportunidades iguais. Não precisa destruir a térmica, não. Ela só precisa passar para o lado da forma como todas são mantidas no Brasil, rateada por todos nós. Nós pagamos 2 vezes. Pagamos pelas existentes no Brasil inteiro e ainda pagamos por essa sozinha, porque existe aqui no estado do Ceará. Então é um absurdo a manutenção disso e por isso, sem dúvida nenhuma, é uma luta justa, possível de ser alcançada a vitória. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o deputado Lula Moraes. Bom dia, senhor presidente, deputado Tim Gomes, deputado Duquinha, deputado Sérgio Aguiar, deputada Eliane Novaes, que se encontram neste plenário, aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, ouvintes da FM Assembleia, e em especial o nosso líder, deputado José Sarto. Senhor presidente, está entrando na pauta do Congresso Nacional, da Câmara Federal, o debate, a matéria relativa à chamada reforma política. E não poderia deixar de tocar no assunto, porque o Brasil vive num período de arrumação das forças políticas, de acomodação das forças políticas, tendo em vista o curto tempo de exercício da democracia, plena ou quase plena, a partir da Constituinte de 1988, que possibilitou
a liberdade de organização partidária do nosso país. E apenas aqueles que em 1989 detinham ou tinham a idade de 16 anos, principalmente de 18 anos para cima, é que conseguiu votar para presidente da República. Nós, nossa geração, já fomos votar com quase 30 anos de idade para a escolha de um presidente da República. Poucas eleições aconteceram. A do Collor, 2 vezes Fernando Henrique, 2 vezes o Lula, 1 vez a Dilma. Elegemos apenas 6 vezes o presidente da República. E, consequentemente, apenas 6 eleições, de fato, de forma mais livre, mais democrática, mesmo assim, entre aspas, o Brasil vem exercitando. E é natural que haja, nesse processo de acomodação, de arrumação do pensamento político, um conjunto de partidos, de forças, buscando a sua afirmação. E eu promulgo, sou do pensamento de que essa seleção natural e política deva se dar de forma das repetidas eleições que venham a acontecer, da aparição das opiniões das forças políticas, dos partidos, com seus programas, com suas defesas, com as suas bandeiras. Jamais poderíamos retroceder no tempo, seja de forma autoritária, como foi durante muito tempo no nosso país, seja de forma restritiva, mesmo que seja pela lei, que venha possibilitar uma restrição da democracia ou do exercício das ideias e da organização política partidária do nosso país. E quando se fala em reforma política, nós temos que concebê-la de duas vertentes. É um consenso de todas as forças políticas que precisamos realizar alguma reforma política eleitoral, na legislação, enfim. Isso é um consenso. Porém, dentro desse consenso, aproveitam-se aqueles que têm um pensamento conservador, ainda muito forte, no parlamento e na sociedade, que busca impor restrição do ponto de vista da liberdade de organização partidária. Fizeram-na lá, há alguns anos atrás, e o Supremo Tribunal Federal anulou, uma lei que trazia como obstáculo a cláusula de barreiras. E dentro da cláusula de barreiras, as forças conservadoras e majoritárias do parlamento trazia no seu bojo o tempo de televisão e o fundo partidário, que já é muito concentrado, concentrava-se ainda mais e aniquilava de forma peremptória o conjunto dos partidos considerados menores, de menor expressão, mas que tem uma forte inserção no movimento social, no movimento e na sociedade. Falo isso porque passaram no Congresso Nacional, naquele período, a cláusula de barreira, colocando como patamar mínimo para se alcançar uma representação no Congresso, 5% do eleitorado nacional em 9 estados. Pois bem, volta a discussão. E mais uma vez, dentro desse bojo, vem aqueles que aproveitam-se
para tentar recuperar o terreno que estão perdendo na democracia e na política. Os grandes partidos são os partidos que, alguns deles, vêm tendo redução de representação no parlamento brasileiro. Basta olharmos aqui para nossa Assembleia Legislativa, que já teve o PSDB com quase a hegemonia da representação aqui no parlamento, e hoje restringe-se a 2 deputados. E na última eleição elegeu 5 deputados. Portanto, esses partidos, aí no caso, de forma com maior volúpia, o PMDB e o Partido dos Trabalhadores, que querem aproveitar-se desse momento para tirar proveito eleitoral do resultado eleitoral, anulando ou reduzindo, com uma proposta dentre as que estão postas, e o relator é o deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, elenca uma série de alterações, que algumas nós concordamos, que deveria ser aprovada. Dentre elas, o financiamento público exclusivo de campanha, muito razoável, porque nós teríamos, com certeza, uma bitola para que o poder econômico não seja tão forte quanto é na hora de financiar as campanhas. A coincidência das eleições municipais, estaduais e federais, acho que essa questão também não é tão relevante do ponto de vista de restringir o espaço político. A ampliação da participação da sociedade na apresentação de projetos de iniciativa popular, inclusive por meio da internet, onde 500 mil assinaturas garantiriam a apresentação de um projeto de lei e 1,5 milhão para uma proposta de emenda constitucional. Também não acho que isso seja Deputado ruim. Lula, quando for possível. Pois não, deputada Raquel. A opção da lista flexível.